Boa noite. Eu quero ler com vocês de 1 Coríntios, capítulo 2. Primeiro Coríntios, capítulo 2, de versículo 1 a capítulo 3, versículo 4. E essa noite eu vou pregar a palavra de Deus num sermão baseado nesta passagem. 1 Coríntios capítulo 2, começando em versículo 1. Assim diz a palavra de Deus: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Que Deus abençoe a leitura da palavra e também a pregação da palavra esta noite. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, esta noite vocês vão ouvir uma mensagem de sabedoria verdadeira. O máximo em sabedoria. A mensagem mais sábia que você já ouviu. E quando você ouve uma introdução
como esta introdução pode questionar a humildade do pregador, especialmente a primeira vez quando ele está com vocês na igreja. Como pode esse ministro ficar de pé em frente de nós e declarar que a mensagem que ele está proclamando é uma mensagem de sabedoria perfeita? Mas, irmãos, é verdade. É a verdade não por causa do homem proclamando a mensagem. Hoje em todo o mundo, homens estão proclamando a mensagem exatamente igual. Homens fracos, homens falíveis, homens que erram, homens que pecam, homens que nem sempre vivem em acordo com a mensagem que eles estão pregando. Homens que falham cada dia. Os homens proclamando esta mensagem não são necessariamente os mais inteligentes, os mais educados. Eles poderiam ter lutado para se formar do seminário, para aprender grego e hebraico, teologia sistemática, hermenêutica, essas êuticas que são tão difíceis. Eles poderiam ser palestrantes pobres, eles podem tropeçar em certas palavras, eles podem ter dificuldades expressando os conceitos grandes que eles querem comunicar aos ouvintes. Eles podem faltar confiança. Eles podem ficar assustados pela ideia de falar aos outros em público, especialmente sobre assuntos tão sérios, as coisas de Deus, assuntos com consequências eternas. Mas até mesmo alguém que proclama a mensagem do Evangelho fielmente pode ficar em pé diante da congregação e proclamar que ele está compartilhando a sabedoria verdadeira, a sabedoria de Deus, segreda e escondida, sabedoria que é completamente distinta de qualquer fonte neste mundo. Porque esta sabedoria é a mesma sabedoria sobre que o apóstolo Paulo está falando no nosso texto. É a sabedoria de Deus, fundada na palavra perfeita de Deus. E Paulo escreveu na introdução a essa carta que, enquanto os judeus querem manifestações, os gregos querem sabedoria. E Paulo e seus companheiros pregavam Cristo crucificado, uma pedra de tropeço para os judeus e loucura para os gentios. Então os coríntios, eles pensaram em si mesmos como procuradores de sabedoria. Os arrivistas sociais de Corinto admiraram a habilidade retórica dos filósofos sofistas, que poderiam manipular as massas com grande carisma e talento em discurso público. E esses cristãos na igreja de Corinto tinham levado esta paixão por essas exibições mundanas de sabedoria com eles na igreja. Então, algumas pessoas declararam lealdade a Paulo, e alguns outros a Apolo, o sucessor de Paulo, enquanto outros declararam lealdade a outros mestres. A paixão dos coríntios pela sabedoria e exibições crassas de sabedoria mundana levou ao crescimento de divisões dentro da igreja. Mas agora, depois tendo apelado aos coríntios para viver na unidade de Cristo, Paulo continua, ele explica a natureza da sabedoria verdadeira, a sabedoria segreda e escondida de Deus. Então vamos considerar 4 pontos sobre essa sabedoria. Primeiramente, o conteúdo dessa sabedoria. Em segundo lugar, a fonte dessa sabedoria. Em terceiro lugar, os recipientes dessa sabedoria. E finalmente, a aplicação desta sabedoria. Em primeiro lugar, o conteúdo dessa sabedoria não é igual
ao conteúdo da sabedoria dessa época ou dos príncipes dessa época. A sabedoria que nós proclamamos é a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. E essa sabedoria não vem necessariamente num pacote atraente. Pode faltar estilo, mas tem substância, tem conteúdo verdadeiro, significativo. A verdade. É como Paulo já escreveu, é a palavra da cruz, a mensagem de Cristo crucificado. E esta sabedoria derruba todos os pressupostos, vira o mundo de avesso, de cabeça para baixo. Proclama Jesus Cristo como Salvador, como Senhor. Como Paulo diz 6 vezes, em 10 versículos em capítulo 1 dessa carta, que mostra a centralidade da senhoria de Jesus à sabedoria de Deus. É a mensagem do homem crucificado. Ele que sofreu uma morte vergonhosa nas mãos dos governantes daquela época. Ele que, contrário a cada expectativa humana, cada noção humana, é Senhor de tudo, mestre de tudo, rei de tudo. Os governantes daquela época, quem pareciam ganhar a vitória na cruz, foram condenados a desaparecer. Mas o crucificado ele permanece, ele será para sempre o Senhor da glória. E a mensagem é que tudo que aconteceu ao Salvador tinha sido decreto antes dos séculos por Deus, para a nossa glória. Antes da fundação do mundo, o Filho era amado pelo Pai, como lemos em João 17, versículo 24. Ele era conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de nós. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Efésios capítulo 1 e versículo 4. Então a sabedoria que nós proclamamos na igreja de Deus é a sabedoria oculta, misteriosa de Deus. É a mensagem do plano da salvação, reconciliação, da renovação de tudo, completamente realizado, completamente revelado em Jesus Cristo. E quando Paulo diz que essa sabedoria é oculto, em mistério, ele não está dizendo que essa sabedoria tem permanecido oculto, mas que a verdade que foi desconhecida agora é revelada. E essa sabedoria revela o plano de Deus a redimir o seu povo. Como esta redenção foi realizada na história do mundo. Como esta redenção pode ser obtida. E o que esta redenção significa. Irmãos, é uma mensagem gloriosa. Uma mensagem bem antiga. A mensagem de Isaías. Em Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus preparou algo maravilhoso para o povo de Deus. E o que Deus já preparou é além do alcance dos nossos sentidos. Não é algo que os seres humanos inventaram, ou uma conclusão dos humanos baseada em experiência, nossa própria experiência, ou nossos pensamentos pessoais. É algo que a imaginação humana nunca poderia ter inventado. É uma mensagem gloriosa, além da imaginação.
E essa sabedoria é a mensagem de Deus aos homens, não um tentativo dos homens de ganhar a compreensão dentro de nós. Mas em segundo lugar, a fonte dessa sabedoria é Deus mesmo. E é porque essa sabedoria é sabedoria verdadeira, porque vem de Deus. Isso é porque essa sabedoria existe num nível completamente diferente do que qualquer sabedoria humana. Isso é porque um pregador fiel, um pregador que prega a mensagem baseada na revelação perfeita de Deus na Escritura, e não suas próprias opiniões, ou confiando no seu próprio intelecto, ele pode dizer com Paulo que ele está expondo sabedoria, a única verdadeira sabedoria. Porque é a sabedoria de Deus. É a sabedoria que vem de cima para baixo, não de baixo para cima. Nós não encontramos o significado da vida. Não descobrimos o caminho da realização, ou o caminho à glória, ou o caminho de salvação. Não procuramos dentro de nós para encontrar a verdade. Não confiamos na vista, na visão dos olhos, ou no que nós ouvimos, ou no que nosso coração concebe, para decidir o que é verdadeiramente sábio e o que é insensato. A sabedoria é algo revelado a nós. Deus é o doador e nós somos os recipientes. E a sabedoria vem de Deus, a sabedoria está comunicada por Deus. Mas precisamos nos tornar como o outro num relacionamento para entender o outro. Então, como nós podemos conhecer Deus? Como nós podemos receber essa sabedoria da fonte de sabedoria? Isaías 55. Deus diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, versículos 8 e 9. Nós somos criaturas e criaturas caídas. Somos, por natureza, limitadas em nosso conhecimento, em nosso entendimento, simplesmente porque somos seres criados. Então, para conhecer a Deus, visto que podemos somente conhecer um outro que é como nós precisamos da obra de Deus dentro de nós para facilitar esse conhecimento. E no mundo criado nós vemos o mesmo princípio em jogo. Um ser humano apenas pode ter um relacionamento íntimo, apenas pode comunicar, pode conhecer e ser conhecido por um outro ser humano nesta vida. Pode pensar no relacionamento do ser humano que talvez alguns de vocês têm com o melhor amigo do homem, que é o cachorro. O cachorro não pode conhecer um ser humano na verdade. Realmente, o ser humano não pode conhecer os pensamentos do cachorro. Paulo nos diz que o que nós enxergamos, nós experimentamos no mundo criado, onde apenas criaturas que são semelhantes podem realmente conhecer uns aos outros. Onde criaturas diferentes não podem experimentar esse relacionamento por causa das suas diferenças. É até mais verdadeiro quanto o relacionamento entre Deus e nós. Por causa da infinidade
da diferença entre Deus, o Criador, e nós, a criatura. Em versículo 11, Paulo diz: ninguém compreende os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Então nós precisamos, irmãos, do Espírito de Deus dentro de nós, operando dentro de nós, para receber, para entender, para aceitar a sabedoria de Deus. Sem a operação do Espírito Santo é impossível. Sem a revelação de Deus é impossível para nós encontrar Deus. Mas agora, com essa revelação, Deus não é escondido de nós. Ele se revela por meio do seu Espírito Santo. E aquela revelação é absolutamente essencial para conhecer Deus e para receber a sua sabedoria. Então, para que os recipientes possam entender e aceitar o Evangelho, a mensagem da sabedoria de Deus, o Espírito de Deus deve estar presente, abrindo os corações daqueles que ouviram a mensagem. Existem, Paulo diz, pessoas naturais e pessoas espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural ouve a mensagem da cruz, a proclamação da senhoria de Jesus Cristo, e declara que esta mensagem é nada mais do que uma loucura. Ele ouve a mensagem, ele não entende e, portanto, ele rejeita a mensagem completamente. E pessoas que rejeitam o Evangelho geralmente têm suas próprias razões para rejeitá-lo, suas desculpas, podemos dizer. Eles veem algo que parece ser sabedoria em outros lugares. Eles acham que o conceito da salvação em Jesus Cristo, dada por Deus em sua graça, é um absurdo. Eles não entendem como outras pessoas podem acreditar os mitos antigos, produtos de um povo antigo, primitivo, supersticioso. Eles acreditam que a fé cristã é simplesmente uma religião mais, entre muitas religiões, mais uma tentativa fútil dos seres humanos a entender o mundo que pode ser explicado em maneiras melhores. E como Paulo diz em versículo 15, essas pessoas julgam os que aceitam a mensagem do Evangelho. Porém, o homem espiritual, ele diz, e ele significa aqui pessoas em quem o Espírito Santo está trabalhando, operando, para que eles aceitaram a mensagem do Evangelho. O homem espiritual julga todas as coisas. Então, o homem espiritual pode analisar a realidade e ver a realidade como realmente é, por meio do Espírito Santo, da operação do Espírito Santo dentro dele. Mas Paulo acrescenta que essa pessoa não é julgada por ninguém. Isso é o que acontece. O homem natural, o homem que não recebe entendimento do Espírito, pelo Espírito, julga o homem espiritual. Ele diz que esse homem, ele é tolo, infantil, supersticioso, fraco, crédulo. Ele pensa que ele pode ver coisas que o homem espiritual não pode entender. Ele zomba a moralidade do homem espiritual. Ele zomba a crença do homem espiritual, que todos os seres humanos são criados na imagem de Deus e dignos da proteção da lei. Que a sexualidade é um dom de Deus para usar dentro das limites estabelecidos por Deus. Que realmente existe uma diferença entre o certo e o errado. Que o pecado e o diabo e o inferno são realidades e não mitos. E que há, na verdade, a necessidade de um Salvador.
Mas Paulo diz que o homem espiritual não é julgado por ninguém. As palavras do homem natural sobre o homem espiritual não significam nada. Isso simplesmente confirma o que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 5, e versículos 11 e 12. No Sermão do Monte, ele disse: Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E mais uma vez aqui em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo cita as Escrituras para provar o seu ponto, citando Isaías 40 e versículo 13. Pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? O homem espiritual entende a verdade. O homem natural coloca ele mesmo no trono de Deus, na posição de Deus. Ele questiona a sabedoria de Deus, ele questiona a bondade de Deus, ele nega a existência de Deus. E é natural. Ele é o homem natural. Porque ele não tem a obra regeneradora do Espírito Santo ativo na sua vida. E aqui, meus irmãos, nós precisamos ter cuidado. Como pessoas, como Paulo diz, que têm a mente de Cristo, nós precisamos ter cuidado. Aqui precisamos ser lembrados que a sabedoria que nós já recebemos, o conhecimento que nós já recebemos, a percepção que nós temos, não é o resultado da nossa própria superioridade. Não somos privilegiados por causa da nossa própria maturidade. Nós não tornamos maduros por causa de nós mesmos, mas por causa do que Deus já fez em nós. Nós aceitamos a sabedoria de Deus. Não por causa da nossa própria sabedoria, mas porque o Espírito Santo fez o trabalho para nos dar uma percepção da sabedoria de Deus. Sem dessa resgate de Deus, nos salvando da nossa própria loucura, seríamos lá, no mesmo lugar, como crianças desobedientes, rebelando contra seu pai, cerrando as nossas orelhas com as nossas mãos e dizendo: eu não posso te ouvir. Isso é uma figura da descrença em ação. Deliberadamente escolher a verdadeira loucura em vez da verdadeira sabedoria. Deliberadamente cerrando os olhos e as orelhas à verdade. Isso é o que nós somos por natureza. Mas, irmãos, graças a Deus, não somos homens naturais, não mais em Cristo. Deus nos fez homens espirituais. Temos a mente de Cristo. Porque essa mente tem sido dada a nós. Nós reconhecemos a verdadeira sabedoria como sabedoria, porque Deus abriu as nossas orelhas, nossos ouvidos, nossos olhos, em Cristo por meio do Espírito. E por isso nós nos sabemos como espirituais e não como naturais. Porque a obra sobrenatural do Espírito nos mudou. Graças a Deus, irmãos, em Cristo somos vivos. Tudo isso abordou o problema maior dos coríntios. A sua ligação com a sabedoria do mundo, a falta de mudança mostrada nas suas vidas desde a sua conversão. Porque os coríntios continuaram sendo atraídos às formas de sabedoria ofertas pelo mundo,
eles estavam se separando, causando divisões. Eles prometeram lealdade a homens, se Paulo ou Apolo, outros, quando a sua lealdade deveria ser somente a Cristo. E por isso a admoestação de Paulo no início desse capítulo foi difícil a aceitar. E essas pessoas, esses membros da igreja em Corinto, pensaram em si mesmos como sábias. Especialmente elas que tinham influência na comunidade, que estavam causando problemas e divisão dentro do corpo de Cristo. Mas o orgulho desses novos crentes foi baseado num entendimento errado a respeito de si mesmo. Eles pensavam que eles eram maduros, mas Paulo fala a eles como bebês em Cristo, como carnais. Não podemos imaginar a humilhação que esses homens deveriam ter sentido a primeira vez quando essa carta foi lida na congregação de Corinto. Veja que Paulo não lhes refere como homens naturais. Ele não usa a mesma frase que ele usou para descrever os descrentes, incrédulos, em capítulo 2 e versículo 14. Não existiu uma classe espiritual de cristãos e uma outra classe que não tem o Espírito. Todos os crentes têm o Espírito. Eles são crentes e sem a operação do Espírito Santo, isso seria impossível. O seu problema foi isso. Eles não viviam como homens espirituais. Eles foram vivendo, pensando como descrentes. O mundo e a suposta sabedoria do mundo ainda tinha influência demais nas suas vidas. Seu estilo de vida tinha que mudar, tinha que concordar com sua confissão. Irmãos, nós podemos entender como e por que isso acontece. Porque a sabedoria de Deus é absolutamente, totalmente, completamente contra a sabedoria do mundo. Quando os cristãos pensam erradamente que eles são maduros, enquanto as suas vidas fornecem evidência que eles são, na verdade, bebês da fé, eles podem ser aqueles que aparecem nos olhos do mundo a ser os sábios e os compreensivos. Jesus disse isso em Mateus capítulo 11, versículos 25 a 27. Mateus 11, 25 a 27. Mateus 11, 25 a 27, podem ler comigo. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, a menos que desistamos de sermos sábios e compreensivos conforme a definição do mundo desses termos, a menos que nos tornamos como crianças pequenas, como o mundo nos vê, nunca iremos nos tornar verdadeiramente maduros. E o nosso estilo da vida vai esclarecer isso. Se vivemos como os coríntios, se somos sábios nos nossos próprios olhos, realmente estamos bebês. E nossas vidas vão mostrar isso. Onde existe ciúmes e contenda, onde união em Cristo falta, onde individualismo e independência são prezados, e a vida da aliança é minimizada ou negligenciada, existe evidência da infância espiritual.
Então, irmãos, nós precisamos crescer. Precisamos enxergar a mensagem da cruz, a mensagem simples, tão simples. A mensagem clara de Cristo. A mensagem de Cristo crucificado. Precisamos ver, entender essa mensagem e receber essa mensagem como comida sólida. Comida para os maduros. E pode ouvir a proclamação do Evangelho e pode pensar que é deficiente, que está faltando algo. Mas um comentador disse, se isso for sua forma de pensar sobre a pregação do Evangelho, não precisa de uma mudança na sua dieta, mas uma mudança em perspectiva. Igual que apenas o maduro reconhece que a loucura do Evangelho é a sabedoria mais alta, a sabedoria perfeita. Também somente o maduro reconhece que este leite é comida sólida. Irmãos, a mensagem de Paulo, nosso texto, esta noite realmente é humilhante para nós. E precisa ser humilhante para nós. Deve nos levar a nos humilhar, a reconhecer a nossa própria posição como pessoas que precisam do leite do Evangelho para nos sustentar e para nos fazer crescer. Deve nos levar a examinar nós mesmos, para verificar que não estamos pensando em nós mesmos mais altamente do que devemos. Que não estamos usando o critério do mundo para julgar a sabedoria, julgando a mensagem que nós ouvimos nos termos do mundo, em vez de nos termos de Deus. E nós ficamos orgulhosos, o nosso orgulho vai nos desviar. Isso vai ficar claro em nossas vidas. Mas quando nos tornamos humildes, quando nos tornamos como crianças diante de Deus, abandonando, deixando para trás a sabedoria do mundo, a sabedoria falsa, o entendimento falso da nossa cultura, da nossa época, dos príncipes da nossa época. Quando nós deixamos esses entendimentos e pensamentos para trás, nós temos algo que os líderes desse século não podem entender. Nós temos preparado por nós como um dom precioso as coisas que olhos não viram, nem ouvidas ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as quais Deus preparou para os que o amam. Irmãos, em conclusão, somente o Espírito Santo pode providenciar tudo isso para nós. Somente a operação do Espírito Santo, do próprio Deus, nas nossas vidas, pode nos humilhar. Iremos estar realmente sábios, realmente maduros, apenas quando o Espírito revela a nós as coisas de Deus. Podemos reconhecer a sabedoria que acabamos de receber esta noite aqui, apenas pela graça de Deus. Apenas pelo poder de Deus podemos aceitar essa sabedoria como sabedoria mesmo. Apenas pelo poder do Espírito Santo, o poder de Deus, podemos aplicar essa sabedoria na nossa vida. Irmãos, que o Espírito Santo use esta mensagem para nos humilhar. Que Ele nos leve a desejar, a crescer em maturidade. E que essa maturidade seja mostrada nas nossas vidas. E quando nós vivemos do fundamento da mente de Cristo, em união, a união da aliança, como aqui na igreja da aliança. Que nome boa que explica a nossa vida. Nós vivemos da mente de Cristo, nesta união e em amor. Amor para com os outros, baseado em amor
para com Deus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta mensagem de sabedoria. Nós sabemos que essa mensagem foi proclamada em fraqueza por um ser humano fraco, um ser humano pecaminoso, um ser humano com suas próprias fraquezas e dificuldades nesta vida. Mas, Senhor, nós sabemos que essa sabedoria não é sabedoria humana. Não é sabedoria porque é pregada por um indivíduo, um homem. Mas é sabedoria porque é tua sabedoria. Nos ajuda, Senhor, a aceitar a sabedoria da tua palavra. A nos submeter à proclamação dessa sabedoria. E a aplicar essa sabedoria na nossa vida dia a dia. Senhor, abençoa esta congregação. Abençoa os membros, os líderes, o pastor. Senhor, te agradecemos por esta comunhão dos santos. Essa comunidade da aliança. Onde nós podemos realmente ouvir e discutir, falar sobre essas coisas, essa sabedoria. E juntos, em unidade, nós podemos aplicar essa sabedoria. Nos ajuda a fazer isso, no poder do Espírito Santo. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.